Dani Estevan, agora, gente, ela que trouxe nas 2 últimas semanas cafés maravilhosos pra gente trabalhar, trouxe uma convidada muito especial, Raquel Lamar Carneiro. As duas sejam muito bem-vindas ao Mesa para Dois. Obrigada. Boa tarde, Babi. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, ouvinte da Nova Brasil. Estou super feliz hoje aqui com essa nossa convidada. A Raquel, que é consultora, ela é co-founder do Acorde 27. Acorde 27, para quem não sabe, é um café maravilhoso. Eu sou suspeita para falar que eu estou lá desde o dia 1. Quando a Dani falou que ia trazer, eu falei, meu Deus! Vou me sentir em casa aqui, que começou em Sobradinho, já teve vários outros pontos, e tem desde o DNA muita inovação, que casa absurdamente com a nossa coluna por aqui, né, Dani? Você escolheu a dedo. Eu falei, sensacional, eu sou apaixonada. Não, e foi uma casualidade muito gostosa, assim, né? Que eu ainda estava nessas. A gente tinha feito a primeira semana, eu ainda estava faltando um ali, que eu estava na dúvida para fechar, né? Os 10 cafés para a segunda semana. E fui visitar o Acorde que você tinha falado. Eu falei, eu não consegui ir em Sobradinho, fui no do Lago Norte. No dia que eu estava lá, a Raquel estava lá. E aí o Wendel me apresentou a Raquel, eu falei assim, não, a gente tem que te levar lá, que super combina com esse nosso mês aí, cheiroso, gostoso, que é o mês que a gente está falando sobre os cafés. E aí eu falei, ela começou a contar a história dela, como é que ela começou a empreender, com quantos anos. Aí eu fui ficando só de boca Não, aberta. é surreal. E aí eu falei assim, não, as pessoas têm que te conhecer. E aí eu acho que você pode começar um pouquinho contando como é que foi esse começo, Sim. Raquel. Bom, atualmente eu tenho 26 anos, mas quando eu comecei o Acorde foi lá em 2019, eu tinha 20 anos ainda. 20 para 21, né? E o Acorde veio, na verdade, o Acorde não foi um sonho meu, ele se tornou um sonho meu. Meu parceiro na época quis abrir uma cafeteria, queria abrir uma cafeteria. Gente, com 20 e poucos anos também, tá? O parceiro dela. Sim. E aí abracei a ideia e a gente foi na marra junto. No finalzinho de 2018 a gente começou, a gente não tinha nada, né? Eu estudava pedagogia, fazia estágio na época, larguei o estágio, eu recebi uma bolsa de R$ 600 do estágio. A gente pegou um empréstimo, na época tinha um programa da Caixa, o Caixa Crescer, e aí a gente pegou esse empréstimo, que não era alto, foi basicamente para pagar aluguel adiantado. E aí a gente foi pegando empréstimo com um parente, assim, a gente conseguiu 2 empréstimos, assim, de 10 mil cada um, e abrimos na marra mesmo. A gente que fez tudo, obra, a gente fez praticamente tudo, a gente no máximo contratou alguém para pintar, então a gente que reformou a loja, fez na marra mesmo, e abrimos. No início o Acorde tinha uma pegada de café-bar, a gente ficava na quadra 8 lá em Sobradinho, e aí era um pouquinho complicado porque as pessoas enxergavam mais como um bar. Normalmente a galera de Sobradinho tem mania de levar as coisas para esse lado. E aí, em 2020, a gente mudou de loja. Quando a gente mudou de loja, a gente bateu o pé e falou, não, a gente é uma cafeteria, e conseguiu marcar esse conceito, assim, de cafeteria. E no Acorde a gente sempre teve muito essa coisa de inovar mesmo, assim. O Wendel mesmo, ele sempre brinca com a gente falando, nossa, toda vez que eu passava um tempo sem ir no Acorde, eu ia lá e tinha mudado alguma coisa. Então, no Acorde a gente sempre teve essa coisa de inovar e de buscar fazer coisas novas e mudar, sei lá, um sofá de lugar para sempre ter uma mudancinha, assim, para as pessoas, que as pessoas conseguissem perceber. E aí, quando a gente mudou de loja, passou 2 meses e veio a pandemia. Aí a gente foi sofrido, mas a gente conseguiu se sustentar legal, assim, na pandemia. A gente fez umas campanhas daquelas que teve na época de compra agora e aí pega quando reabrir, então a gente conseguiu se sustentar. E aí os nossos melhores anos, assim, de vida no Acorde, em questão de movimento, foi pós-pandemia. Foi muito bom mesmo, assim. Teve um movimento absurdo, assim, porque não estava tendo nada, né? Só tinha restaurante funcionando. Então, a gente teve um movimento absurdo, um crescimento muito grande. Acho que foi quando a gente mais começou a ganhar visibilidade mesmo, assim. E aí, quando eu abri o Acorde, eu não entendia nada de café. Eu fui aprendendo na vida mesmo, na marra, assim. Foi quando eu fui aprendendo. Comecei a fazer curso e fui conhecendo, estudando. E aí, hoje, já participo de campeonato. O Marcondes, ele normalmente é a pessoa que participa, que se apresenta. Eu fico mais no backstage ali, auxiliando nos treinamentos,
no campeonato. Quero começar a competir também, mas ainda é uma ideia que não está muito encaminhada, assim, não vou começar a competir por agora, mas sinto vontade. E é isso, assim, hoje eu estou migrando um pouquinho para a área, tentando migrar um pouquinho para a área de tecnologia e, no geral, é isso, assim. Não, mas é muito bacana, gente, assim, ela, como ela disse, Sobradinho naquela época, lá não tinha muita cultura de bar, assim, de boteco, isso é muito legal. Mas eu precisava disso, assim, eu já fui um pouco tempo antes de eu decidir abrir uma empresa, e eu falei, gente, não tem onde, que é o que a gente sofre, né, Dani? Assim, que a Dani trouxe nas 2 últimas semanas, ouvindo, se você não pegou, a Dani trouxe 10 cafés para fazer trabalho remoto. E eu ficava, gente, onde é que eu vou trabalhar aqui em Sobradinho? Sei lá, no açaí, numa sorveteria. Aí foi quando surgiu a corte. Opa, eu bati o ponto lá, trabalhando nos projetos paralelos que eu tinha, eu fazia lá. Isso já era muito diferente pro período. E aí, assim, até hoje, assim, tem uma galera que vai lá com um notebookzinho para abrir e trabalhar. Não só porque vocês chegaram... Não ainda tem na Asa Sul, Foi, a gente uma versão chegou pocket, a ter né? na Asa Sul, na Infino, mas não funcionou muito, porque a Infino tem muito uma pegada de evento, né? Então, não foi algo que foi muito pra frente, assim. Então, Aí só estão no Lago Norte e o do Sobradinho, né? E num ponto que depois que eles foram pra lá em Sobradinho, hoje, ali na quadra 3, virado pra quadra 1... vários outros comércios foram para lá também e criou-se um ponto de gastronomia. Quem é de Sobradinho sabe muito bem, deve passar lá direto. E quem não fica o convite também para sair dessa mesmice, assim, que a gente faz uma coisa, a gente bate muito aqui no programa Mesa para Dois. O DF tem iniciativas sensacionais de pontos de cultura, lazer, galeria, tudo junto. A gente sabe de vários, em Taguatinga, Gama também. E em Sobradinho é esse ponto. Então, assim, sai da mesmice, coloca aí no seu roteiro. Um dia eu quero fazer uma coisa diferente. Comer uma pizza, sei lá, tomar um café, um drink no acorde, tem uma pizza do lado, tem milkshake, tem cachorro-quente, aí virou um polo de gastronomia ali, né? É muito legal. E eu falo, igual você falou, né? Aquele prédio ali tinha anos e não tinha nada. Depois que a gente foi pra lá, as pessoas começaram a ir pra lá, assim, acho que a gente puxou. E eu costumo falar que Sobradinho, o comércio de Sobradinho... O acorde foi um marco, assim, ter um comércio antes do acorde e depois do acorde. Porque a gente veio com uma pegada muito de a gente precisa se valorizar, a gente vai fazer nosso trabalho direito. E aí os próprios comerciantes começaram a se valorizar e a investir nisso, investir em marketing, decoração, em lugares atrativos, assim, que antes não tinha em Sobradinho. Não precisa, tinha uns pontos muito antigos, não tinha nada a ver. Enfim, e a gente queria uma coisa descolada, legal, tinha que vir pro plano. Sim, exatamente. E é isso, né? E de qualidade, eu acho que é também essa provocação. Eu fiquei curiosa para saber um pouquinho mais como é que foi quando você falou, eu tive que me especializar, fazer cursos. Você fez os cursos aqui mesmo, teve que viajar, Brasília tem essa oportunidade, tem que buscar fora. Como é que é isso aqui? Então, hoje em dia tem bastante curso aqui em Brasília. Na época não tinham tantos cursos, não. Hoje em dia tem bastante. A gente já deu curso de barista algumas vezes. A gente não dá com frequência, mas a gente já deu algumas vezes. A galera da Estúdio Grão também... da Estúdio Grão não, perdão, da Civitar. Dá curso com frequência. E tem o Daniel Viana também, que dá curso. Eu não sei qual é a frequência que ele dá, mas ele dá curso também. Mas os cursos que eu fiz foram pessoas de fora que vieram aqui para Brasília. E aí, normalmente, essa galera recebe, né? Dá a casa para poder dar os cursos. Eu fiz já curso com a Fabiana Carvalho, que ela é uma cientista super conhecida assim, no mundo do café. Eu fiz já curso online com a Raposeiras, que é de São Paulo. E aí fui fazendo cursos, assim, alguns online, lendo livro e pesquisando por conta própria, assim. Principalmente depois que a gente começou a participar de campeonato. A gente começou a entrar mais nesse meio porque a gente vai conhecendo a galera e precisa E vai ganhando, tá, gente? Por favor. Ela falou que o Marcondes participou de uma competição, né? Que é o sócio no acorde e parceiro. Você não falou o resultado, né? Ele ficou em segundo lugar. A gente ficou em segundo lugar no Campeonato Brasileiro de Barista de 2024. Que legal! A gente participou já 3 vezes. A primeira vez foi a primeira vez que a gente participou, ficou em 6º lugar. Foi pra final, né? A final são 6. Aí ficamos em 6º lugar. A segunda vez a gente não pegou pódio, ou não pegou final, mas ficou em 7º. E aí agora, a última vez que a gente participou, ficamos em 2º lugar. No Nacional.
Nacional. A meta no próximo vai ter agora de novo em novembro. Já saiu a data. A meta é ficar em primeiro dessa vez. Muito bom. Não, eu fiquei impressionada assim com esse. E você teve assim algum desafio assim pela questão de, você falou dos empréstimos, né, que vocês pegaram assim, desses 2 momentos. Teve algum outro programa, algum outro subsídio assim, público, de governo, financeiro, de banco, assim? Como é que é essa? Porque às vezes eu lembro que quando eu terminei a faculdade, eu fiz administração, eu fiz um TCC, um plano de negócio de uma casa de festa infantil. Mas quando eu vi o valor do investimento, eu falei assim, cara, me deu muito medo. Eu fiquei com muito medo, assim. Medo. E hoje, ouvindo você falar, eu falava assim, velho, como eu fui... Mas eu fico pensando nisso, eu vivo falando, o meu caso maior que esses meninos, que eu vivo fazendo propaganda para eles o tempo inteiro, eu falei, meu pai do céu, os moleques tinham 20 anos, pegar empréstimo com 20 anos, abrir uma cafeteria e comprar e administrar aquele negócio que era gigante. Eu falei, pai eterno, gente, eu aqui com, sei lá, na época eu tinha 30, então, 38. Eu falei, eu não consigo nem pensar em fazer isso, os moleques de 20 anos conciliando com a faculdade ainda e ir lá e dar as casas. Eu acho isso tão... legal, assim, essa cultura de empreendedorismo desde cedo e essa coragem também, né? Eu acho que foi muita coragem mesmo. Hoje, com a consciência que eu tenho, eu não faria isso. Jamais. Mas foi total coragem mesmo, assim, na cara e na coragem, bem... eu não sei o que se passava pela nossa cabeça, não, de verdade. Foi bem... Mas eu fiquei imaginando os pais dele. Mas foi algo que deu muito certo, assim. É igual eu falei, hoje eu não faria com a consciência que eu tenho. Foi muito aprendizado, eu aprendi muita coisa na marra. Nesse meio desse processo, depois de abertura, não digo nem sobre a abertura, no meio, assim, fizemos muitas escolhas erradas que a gente hoje está sofrendo as consequências, assim, em questão de ter feito certos investimentos que talvez a gente não devesse ter feito. Uhum. E aí, inclusive, eu estava conversando com minha psicóloga sobre isso esses dias, que é uma coisa que me aflige muito hoje em dia, assim, de, poxa, não devia ter feito, por exemplo, abrir outras unidades. Eu acho que não era o momento, sabe, da gente abrir. E aí tava falando sobre isso e ela me falou uma coisa exatamente sobre isso. Você abriu o acorde? A primeira vez foi exatamente a mesma coisa, mas deu certo, foi algo que funcionou. Talvez agora as outras escolhas que vocês fizeram foi algo que não deu certo como vocês gostariam, mas você teve a coragem de fazer, assim. Eu acho que é sobre coragem de fazer mesmo, porque senão a gente não faz, igual você falou. E um aprendizado, foi um aprendizado duro, né? Pelo amor, pela dor, vai pela dor. Mas são os aprendizados que tiraram com tudo isso, né? Sim, exatamente. E eu acho que isso é valiosíssimo, né? Então, assim, eu já não sei como é que foi. E outra coisa que você falou, né? Estou migrando aí para uma carreira de tecnologia. Sim. Como é que veio a tecnologia no meio do... E lógico que a gente está falando de café e desse universo crescente, né? Crescendo da forma que está, não só no Brasília, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Sim. Né? Essa questão, né, dos apreciadores, dos tipos de café, das importações, exportações. Então, também é um tema totalmente conectado com tecnologia, com muita ciência. Mas como é que veio assim, essa... Então... tecnologia, o tema, assim, a temática. Então, é porque, na verdade, eu tô um pouco cansada dessa instabilidade que é empreender. Primeiro ponto. Segundo, eu tenho muitas pessoas próximas a mim, o Wendel, outras, algumas amizades, pessoas na família que trabalham nessa área de TI. E eu sempre conversando com essas pessoas sobre, e eu sempre fui muito... Eu fazia pedagogia, né, que eu falei, não terminei porque eu detestava o curso. Eu nunca fui de humanas. A matéria que eu mais amei na pedagogia foi educação matemática. Eu sempre fui muito das exatas. Lógica, raciocínio lógico, amo essas coisas. E aí, conversando com as pessoas, eu comecei a pesquisar sobre a área e comecei a ver que talvez eu fosse gostar. E aí foi meio que nisso, assim, numa tentativa de mudar um pouco um pouco mesmo, assim, minha vida. Por conta desse cansaço de empreender, não que eu vá deixar de empreender, porque eu gosto, mas de procurar outras alternativas, de não depender só de uma coisa. Isso é muito legal, isso é super relevante, importante, e até aumenta a criatividade para usar lá dentro, às vezes conectar pontos que você não sabe nem que vão fazer sentido lá no futuro, mas é com esse conhecimento que tem agora, né, e pensando, se preparando, porque eu acredito muito, a gente tem visto cada vez mais no mercado de trabalho,
ninguém é só uma coisa, ninguém sabe só uma habilidade para o resto da vida, e, enfim, tá preparado para vários cenários, ainda mais na área de tecnologia. Sim. É sensacional, né, Dani? A gente tem visto muito isso aqui. Eu acho que essa somatória, né, de trajetórias e de conhecimentos trazem um perfil que você vai ter um diferencial com bem, certeza. um diferencial gigante ali, né? E como a Babi falou, a gente hoje em dia tem que começar a ampliar os nossos olhares, entender que o mundo está em constante mudança e por mais que a gente faça muitas previsões, ainda tem um futuro muito incerto, né? Esse final de semana eu tive uma conversa bem séria com meu filho por causa disso. Ele estava lá, eu estou questionando algumas coisas na faculdade, e aí, né, ele quer investir, que está atrapalhando, a faculdade está atrapalhando, que ele quer ir para as batalhas. Eu falei assim, meu filho, você pode ir para as batalhas, mas você também vai ter o seu diploma. Ele, você não está acreditando em mim, é assim mesmo, a gente não tem apoio dentro de casa. Eu falei, não é que eu não estou acreditando, eu acredito muito em você, eu desacredito do mundo, mas eu acredito muito em você, e a gente tem que ter o plano A e o plano B, então vai seguindo, você inclusive vai ser muito mais repertório para as batalhas se você tiver sua graduação. Então, acho que é um pouquinho disso também, de se experimentar, de ampliar os olhares, e tecnologia, minha gente, é uma coisa que a gente não tem que fugir. A gente tem que abraçar, aceitar e dominar, que eu acho que é importante. Em tudo, né? Em tudo. Sensacional. Aqui, quem quiser acompanhar mais sobre o Acorde, qual o caminho das pedras, sobre o seu trabalho agora, tanto com barista de tecnologia, o que você recomenda? Instagram, LinkedIn, site? O Instagram mesmo. O Instagram do Acorde é acorde.27. E o meu é Raquel Lamar Carneiro. O meu nome é com CH, Rachel Lamar Carneiro. E aí é isso. Lindeza. Olha, a gente estourou todos os tempos. Inclusive, eu vou ficar devendo para vocês a coluna do Ricardo Meira. Ricardo Meira mandou um áudio pra gente, mesmo doente, com esse tempo doido que a gente tá tendo aqui. Ricardo, agradecer demais. Amanhã a gente vem com a coluna do Ricardo Meira, junto com os outros colunistas de educação e de saúde e bem-estar na terça-feira também. Vamos ter, excepcionalmente, Ricardo Meira na segunda-feira. Mas o papo tá muito bom, é muito legal ver novas gerações, acho que fica uma inspiração para todo mundo, conhecer mais um pouquinho da história da Raquel e de outros empreendedores. A gente adora quando a Dani traz convidados, então agradeço demais, Raquel e Dani, por esse tempo maravilhoso aqui no Mesa para Dois. Valeu. Eu que agradeço o convite. Obrigada, Babi. Boa tarde, ouvintes. Semana que vem tem mais coisa de café. Fechou, mesmo café.